Lá, boa sorte. Qual é o próximo assunto aqui? Olha, Esporte Clube Corinthians. E o André Cavalcante está lá, paulista, está lá no centro de treinamento, o doutor Joaquim Grava. E ele se aproximou, foi se aproximando, quietinho, em silêncio. E está pertinho do pessoal aí, né, André? É, Preto, mas deu um trabalho danado chegar aqui perto dos jogadores corintianos, como a gente havia destacado naquela nossa primeira entrada ao vivo. A comissão técnica corintiana escolheu o último campo aqui, pelo menos o campo mais distante da sala de imprensa no centro de treinamento Joaquim Grava, justamente porque esse campo aqui atrás de mim é o que fica um pouco mais elevado, muita chuva desde ontem aqui em toda a cidade de São Paulo, apesar do sistema de drenagem ser muito bom, não deu conta, os outros campos estão mais castigados aqui. Dá para treinar razoavelmente, também não são as condições ideais, mas dá para o Corinthians realizar o seu trabalho nessa sexta-feira. Vou mostrar para vocês a atividade de momento, um aquecimento que está se estendendo um pouco mais que o normal, até porque o Corinthians tem a semana inteira só de treinamentos, sem nenhuma partida oficial no meio de semana. E também faz muito frio, esse aquecimento já dura mais de meia hora, começou com um alongamento ali dos jogadores, uma roda de bobo para treinar os toques rápidos dos jogadores. Nesse momento eu vejo ali, não dá nem pra gente chamar de roda de bobo, né? São 4 quadrados de bobo, se é que dá para definir dessa maneira. Foram montados ali algumas quadras, umas espécies de quadras com fitas no gramado. Acho que daqui a pouquinho vai rolar uma atividade como se fosse um futevôlei, só que num espaço mais reduzido, uma mistura de futevôlei com fute-tênis, porque tem umas fitas também esticadas, como se fosse uma rede de uma quadra de tênis. Daqui a pouquinho esses jogadores devem ser divididos em duplas para uma atividade de controle de bola, de passe pelo alto, enfim, uma atividade um pouco diferente do habitual aqui nas atividades comandadas pelo técnico Fábio Carilli, até porque, como eu disse, só treinamentos durante a semana, ele faz questão também de mudar um pouquinho a rotina, dar uma atividade diferente para os jogadores não ficarem apenas repetindo as atividades todos os dias naquela monotonia. Então a atividade de hoje deve ser um pouquinho diferente da habitual. Os jogadores agora nesse momento sendo espalhados justamente para a movimentação que eu descrevi. Devem ser formadas algumas duplas e ali vai ser uma mistura de futevôlei com fute-tênis daqui a pouquinho. Essa atividade não tem esboço de equipe titular, mas como o Corinthians não fecha nenhum treino, sob o comando do técnico Fábio Carilli, ao contrário de Palmeiras, de São Paulo e de Santos, a gente já pode dizer hoje, sexta-feira, na verdade já podia dizer até ontem, na quinta, a escalação para o jogo de domingo contra o Vitória. Como o Pablo ainda se recupera de uma fibrose muscular, deve estar à disposição na semana que vem, mas hoje é desfalque, Pedro Henrique entra no lugar do Pablo na defesa corintiana. A escalação deve ter Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana na lateral esquerda, Gabriel e Maio com os dois volantes, aí vem o trio de armadores, mais pelo lado direito do campo Jadson, mais centralizado Rodriguinho, mais pelo lado esquerdo do campo Romero e no ataque o Jô. Esse, o provável Corinthians, vale a gente reforçar que amanhã, sábado, ainda tem uma última atividade, mas como vem treinando com essa formação, é pouquíssimo provável que o Carilli mude o time principal para começar o jogo contra o Vitória. Corinthians, que perdeu pontos em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, empate contra a Chapecoense na Arena Corinthians, agora precisa buscar esses pontos perdidos em casa, fora dos seus domínios, o que nessa temporada 2017 não tem sido lá um problema. O Corinthians tem um ótimo aproveitamento fora de casa, 69% de aproveitamento dos pontos disputados como visitante. Tem o Corinthians, pode ser um bom sinal aí para o Corinthians conseguir uma vitória na Fonte Nova contra o Vitória da Bahia. Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, nós estamos aqui com o André Cavalcante ao vivo, mostrando aí o trabalho do Corinthians, se preparando para o final de semana e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estou vendo ali uma fita, imagino que vai ser um trabalho ali de controle de bola que está acontecendo ali, envolvendo Jadson, Gabriel, Jô, né? O trabalho aí do Rodriguinho. Rodriguinho convocado para a seleção brasileira, segura a bola. Tá cheio de moral, né? Ficou no nosso gol de placa aqui alguns dias. Ribeirão, eu gostaria que você conversasse com o André Cavalcante, viu, André? A respeito de uma projeção muito importante do time do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, daqui a pouco nós temos a convocação da seleção brasileira. Quer dizer, a convocação já foi, nós vamos tocar nesse assunto aqui no Boa Tarde Fox. E o time do Corinthians vai ter jogos aí que estará bem desfalcados, né?
de jogadores convocados, né, Ribeirão? E em jogos importantes, né, contra São Paulo, Cruzeiro, Vasco da Gama também, não são só os jogadores convocados para a seleção brasileira, mas também Balbuena e o Romero convocados também pela seleção paraguaia. Passou da hora, né, de a CBF acertar essa situação. Já há alguns anos promete que não vai mais haver esse conflito de datas da seleção com o Campeonato Brasileiro, mas isso segue acontecendo. Mas vamos agora avaliar de acordo com a realidade do que a gente tem hoje, que ainda a seleção desfalcando os times em jogos do Brasileirão. O Corinthians tem que aproveitar esses primeiros jogos, quando tem uma semana inteira de preparação, para já tentar ganhar aquela gordurinha, já não perder tantos pontos assim, para lá na frente não ficar lamentando. Já perdeu 2 pontos importantes contra a Chapecoense, jogando em casa. Agora contra o Vitória vai ter que jogar em Salvador para ganhar a partida. Se quer brigar pelo título, não pode perder pontos para equipes que lá na frente não vão brigar pelo título, que é o caso do Vitória, né? Acho que nem o mais otimista dos torcedores do Vitória acredita numa briga pelo título. Então o Corinthians tem que já acumular pontos nesse início, justamente para não correr riscos lá na frente e depois quando encarar também adversários mais fortes, que são casos aí de São Paulo e Cruzeiro, quando o time também não vai ter alguns de seus principais jogadores. Pois é, então essa é uma preocupação, né, André, que o Corinthians vai ter aí um pouco mais na frente, né? Além de lesões, aí vem, por exemplo, segunda rodada agora, Helena, André, aí vem de repente cartão amarelo, o jogador vai ficando pendurado, quem sabe uma expulsão também, não é, André Cavalcante? Exatamente, Nivaldo Preto, e por isso o Corinthians também tenta rechear um pouquinho mais o seu elenco, né? Ontem foi apresentado o Cleison, jogador que deve inclusive disputar posição na equipe titular com o Romero. Por enquanto ainda não saiu o nome dele no bid, mas a próxima semana deve estar à disposição, pode fazer inclusive a estreia no final da outra semana contra o Atlético Goianiense. E nos bastidores a equipe se mexe, a diretoria da equipe se mexe também para trazer outros reforços. Ontem o Flávio Adalto, diretor de futebol, falou em mais 2 ou 3 jogadores. Na mira corintiana, nesse momento, existem 2 jogadores. O Anderson Martins, zagueiro, que inclusive teve uma passagem pelo Corinthians no ano de 2014. E se fala também na possibilidade de um meio-campista para também articular as jogadas, um possível substituto do Jadson, mas sem nome por enquanto para esse meio-campista. E na lateral direita, os nomes que estão na mira são o Cicinho e o Anderson Martins. Cicinho, lateral direito, para quem não se lembra dele, teve uma passagem importante pela Ponte Preta, também pelo Santos. Hoje o Cicinho, lateral direito, está no Ludogorets da Bulgária. O Corinthians também precisaria de um reforço justamente nesse sistema defensivo ali pelo lado direito, um possível reserva do Fagner, também brigando por posição com o Léo Príncipe, que hoje é o reserva imediato do Fagner. E o Anderson Martins, a situação mais difícil para o Corinthians trazer, porque o Vasco da Gama, que também o Anderson Martins já teve uma passagem pelo Vasco da Gama, já começou a negociação antes do Corinthians, a equipe carioca, mas nada impede que o Corinthians consiga ultrapassar a equipe vascaína nessas negociações e trazer esse jogador. O Corinthians, que há pouco ficou muito preocupado com a lesão do Pablo, se ele não tivesse condições por um longo período, teria que utilizar o Pedro Henrique, e na reserva do Pedro Henrique teria apenas o Léo Santos, já que o Wilson está no departamento médico do clube. Foi diagnosticada justamente essa carência no miolo de zaga, por isso um zagueiro, um lateral direito e mais um meio-campista, aí deve fechar a conta corintiana para justamente isso que você ressaltou, Nivaldo Preto, para a equipe ter opções ao longo de um campeonato brasileiro longo, de 38 rodadas, em que os jogadores são convocados, os jogadores são suspensos por expulsões, pelo terceiro cartão amarelo, e o Fábio Carille terá sim essa necessidade de rodar o elenco. Só para a gente pontuar exatamente os desfalques dos jogadores corintianos convocados pela seleção brasileira e também pela seleção paraguaia, o Rodriguinho e o Fagner vão desfalcar o Corinthians, convocados que foram para a seleção brasileira, para os amistosos contra a Argentina e a Austrália. Eles serão desfalques no dia 7 de junho contra o Vasco da Gama, no dia 11 do mesmo mês contra o São Paulo e no dia 14 contra o Cruzeiro. Fagner e Rodriguinho perdem, portanto, esses 3 jogos contra grandes clubes do futebol brasileiro. Os casos do Balbuena e do Romero são um pouco melhores, eles foram convocados para a seleção paraguaia, mas só participam de um amistoso pela seleção paraguaia contra o Peru, no Paraguai, e não participam
do segundo amistoso, que seria contra a França, lá na França. Então eles ficam de fora apenas do primeiro jogo, dessa primeira sequência, contra o Vasco da Gama. Romero e Balbuena devem ter condições de jogar contra São Paulo e Cruzeiro. Os desfalques corintianos a médio prazo, por enquanto. A equipe tem apenas o desfalque do Pablo, como eu disse, com uma fibrose para o jogo contra o Vitória nesse domingo. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês agora a atividade já rolando por aqui, muito escuro no momento, não sei se pelo vídeo vocês conseguem perceber, mas como o tempo está fechado, nuvens negras pairam no ar nesse momento, parece até que a gente está com uma sensação de sol se pondo, apesar de não estarmos no horário ainda. Agora são 4h35 da tarde apenas, mas está muito escuro por aqui, daqui a pouco deve voltar a chover, mas por enquanto não chove e os jogadores vão realizando aquela atividade que a gente previa de controle de bola, não exatamente um fute-tênis, mas uma combinação de altinha, como chamam os cariocas, controle de bola no alto. E o que se espera é que depois dessa atividade, dessa movimentação, o Carille faça algum treino, alguma movimentação tática com os jogadores titulares. Pelo menos ele tem esse costume de mudar um pouquinho o treinamento e depois ensaiar o que deve acontecer dentro do jogo com as suas possibilidades, as suas variações táticas. Preto. Pois é, o esporte é muito bacana, né? Você vê esse trabalho aí, é claro que tem descontração, todos que participam estão sorrindo, todos, né? Presta atenção, olha ali, ó. Por onde passa a bola, você vê o pessoal sorrindo, brincando. E é um trabalho tático, é um trabalho aí de controle de bola e é um trabalho físico também. Antes de eu me despedir do André Cavalcante aqui, mais algumas informações da Helena? Não, só para complementar as datas que o André Cavalcante acabou de passar, ele passou rodada por rodada os desfalques durante a data FIFA do Corinthians. A data FIFA começa no dia 5 de junho, o André até trouxe que o jogo contra o Santos vai ser no dia 13, então esses jogadores, os 4 que vão desfalcar a partida contra o Vasco, vão viajar na sequência. O jogo do Brasil é no dia 9 contra a Argentina e no dia 13 contra o time da Austrália, a seleção da Austrália, o time é ótimo, a seleção australiana, e daí eles voltam, que é o fim da data FIFA, né? Até o dia 13, daí eles voltam a fazer parte do Corinthians. A gente viu aí o pessoal dando cabeçada, o Rodriguinho e o Jadson conseguem até colocar o efeito com a toquinha, né? E só lembrando também, o Corinthians, na minha opinião, leva uma certa vantagem nesse jogo contra o Vitória pelo jogo ser no Fonte Nova, não ser no Barradão, né? Quando joga no Barradão, acaba o time adversário tendo mais pressão de torcida, é um gramado, né, que não tem as melhores condições como tem da Fonte Nova, então, para mim é uma vantagem que o Corinthians tem para tentar, né, não perder pontos agora em Salvador. Bom, para você que está olhando aí para a sua televisão, para a sua tela, de repente a imagem ficou mais clara. Esse é um recurso que, neste momento, o nosso cinegrafista, o câmera, apertou um botãozinho lá. Ah, não abriu o sol em São Paulo? Não, ele apertou um botãozinho e eu percebi exatamente o momento que isso aconteceu e a imagem ficou mais nítida, mais clara. Mas, na real, como disse o André Cavalcante, o céu está fechado, nublado e faz frio em São Paulo. André Cavalcante, muito obrigado pelas informações. Valeu, Preto. Até mais. Qualquer momento, o André Cavalcante volta trazendo mais informações do Timão que se prepara aí para o jogo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E já falamos em convocação em seleção brasileira, falamos do Fagner e do Rodriguinho.